frequentava a igreja pra pedir mais proteção, enquanto ele odiava falar de religião. Muitos disseram que não ia ser mais do que um lance. Pedido de namoro, lacrou de vez o romance. Conseguiu essa moça prender esse rapaz, namorando na sala com a permissão dos pais. Uma semana de namoro, corpos a se encontrar. Só no beijo pensaram, não dá mais pra controlar. Ele fez o convite, ela nem tentou recusar. Ela amava de verdade, resolveu se entregar. Ele tinha saído com metade da cidade. Ela deu de presente a ele sua virgindade. Olá, o tema do nosso TCA é gravidez precoce. Abordamos esse tema pelo fato de nosso grupo ser formado somente por meninas e também porque queríamos nos aprofundar nessa pesquisa. Nosso produto final é esse documentário, onde fizemos entrevistas com garotas que engravidaram cedo e até mesmo um pai jovem, diretoras de escolas estaduais, onde ocorrem muitos casos do tipo, a coordenadora da EMEI em relação à criação das crianças e um médico ginecologista, para saber o processo que as garotas passam. Qual foi a sua reação quando você descobriu que você estava grávida? Bom, foi uma surpresa pra mim, né? Porque eu não esperava. Não? Não. Eu chorei muito. E você? Eu fiquei conformado. Gente do céu, eu entrei num desespero. Foi, olha, um baque que eu pensei que ia acabar o mundo. Foi, fiquei desesperada. Eu tinha só 17 anos. Quais exames as meninas precisam fazer durante a gravidez? Exame de sangue, né, urina. Os exames de sangue incluem, né, AIDS, sífilis, doenças sexualmente transmissíveis, hemograma, exame de urina, ultrassom. Por que você acha que as jovens de hoje em dia engravidam cedo? Então isso é uma pergunta boa para vocês fazerem para as grávidas. Porque assim, eu já peguei 2 casos de grávidas de 14 anos que falaram para mim, dessa região, que falaram que queriam engravidar. 14 anos, 2 de 14 anos. Ah, eu quero engravidar, eu queria engravidar. Aí o que eu falo? Não falo nada. Porque se ela quis, eu vou querer. Ela teve um sonho de engravidar. Agora, lógico que tem casos de gravidez indesejada. Mas assim, atualmente o que eu vejo é que assim, nenhuma menina não sabe o que é camisinha, todo mundo sabe o que é pílula, sabe como evitar filho. Então, como que ela engravidou? Porque ela não tomou cuidado. Ela e o parceiro dela. Eu acho que hoje, atualmente, não existe um adolescente que não saiba que tem que evitar filho, que tem que usar camisinha. Isso não existe. Tem vários Não é? métodos. Tem vários métodos, né? Aliás, assim, eu tenho 41 anos, o professor tem quantos anos? 28. Talvez, na minha época, nem outro professor, na minha época, eu não sei o que é camisinha, eu nunca vi camisinha, eu não sei pra que é, entendeu? Atualmente, todos vocês sabem, né? Entendeu? Fizemos uma pesquisa na escola com todas as garotas do 6º ao 9º ano, para ter mais ideia do grau de conhecimento que elas possuem sobre o tema. O questionário era anônimo, para que elas se sentissem mais seguras e as respostas serem as mais verdadeiras possíveis. Os gráficos a seguir apresentam o resultado da nossa pesquisa. No primeiro gráfico, descobrimos que 83% das meninas conhecem a camisinha masculina como método para não engravidar. 65% conhecem a pílula do dia seguinte. 52% conhecem a injeção anticoncepcional. 42% conhecem a camisinha feminina. E apenas 5% conhecem o DIU. 30% das meninas contaram para a mãe e para o pai sobre o primeiro namorado ou ficante, e 70% não contou. 7% das meninas querem ser mães entre 15 a 19 anos, e 20% desejam ser mães dos 15 aos 25 anos. Em seguida, detectamos que quase metade das meninas não tem orientação sexual em casa e preferem falar sobre com primos e amigos. 10% das meninas entrevistadas já tiveram relação sexual. Quantos casos de mães adolescentes você supõe que há aqui? Olha, eu acredito que uns 15% mais ou menos. E qual a opinião dos seus pais? Como eles reagiram? Naturalmente, né? Porque isso hoje em dia é normal, você engravidar cedo. Só que antes eles me deram conselho pra isso e eu engravidei porque eu quis. Então eles te apoiaram? Sim, Foi bem fundamental, né? foi. Eu só tenho um pai.
Meu pai ficou feliz. Ele não mora aqui, ele mora no Paraná. E o seu? Minha mãe só faltou dar mortal de alegria. E meu pai gostou bastante. Meu pai tranquilo. Por ele ser o mais bravo da casa, eu achava que ele não ia, né, não ia aceitar. Mas não, foi o que mais me deu força. A escola tem contato com os pais das adolescentes grávidas? Qual a reação deles? Olha, é complicado porque assim, quando a aluna é menor e ela vem com um atestado, a primeira pergunta que se faz é: a família tem conhecimento? Então a gente sempre pede para que quando a aluna vem, ela venha acompanhada do seu responsável, para que a gente possa dar a orientação para ambas em relação a todo o procedimento a partir daquele momento. Ou seja, ela não participa mais das aulas de educação física, para evitar qualquer risco à gravidez. Ela é orientada em relação ao período que ela vai estar na escola, o período que ela vai estar de licença, então os trabalhos que ela vai ter que realizar, quando ela tem que retornar. Então essa orientação a gente sempre faz acompanhada do responsável, no caso da aluna ser menor. Se por um acaso a aluna é maior, né, aí já não tem esse procedimento de chamar o responsável. Então, nós temos contato sempre com os pais de maneira geral, né? Quando os pais vêm para nos relatar a gravidez do aluno, eles já vêm com algo muito pronto, já sabem de verdade quais os passos tomarem, as direções e tal, e a gente faz toda a orientação quanto ao não abandono, né? Não deixar de frequentar a escola. Quando nós é que temos que dar a notícia, nem sempre é muito agradável. Mas a gente não deixa de fazer isso, até porque a gente também fica sabendo, normalmente porque um aluno passa mal, porque a aluna passa mal e a gente tem que socorrer, e aí a gente vai verificar e ela acaba nos contando que está grávida e tal. Então a gente chama os pais e comunica. E o pai dele, o pai da criança, assumiu? Tá cumprindo os deveres? Sim, a gente continua junto. E você trabalha? Como você sustenta a sua filha? Sim, trabalho. E aí com a ajuda do meu esposo, porque ele também trabalha. Como vocês sustentam um bebê? Você trabalha, ele trabalha? Só ele trabalha. E minha mãezinha, né, que dá uma força. Do pai do Nicolas, sim, do da Nicole, não. Quando eu fiquei grávida da Nicole, eu tinha 17 anos. Aí foi uma gravidez normal, tranquila, tudo. Aí quando eu fui, uma semana de eu ganhar ela, né, eu fui pro hospital fazer uma ultrassom. Nessa ultrassom, os médicos constaram que ela ia nascer com probleminha de saúde. Aí eles me internaram, tudo, aí eu tive ela depois de uma semana. Aí até hoje a gente faz tratamento. Depois que eu descobri, quando ela nasceu, que a gente descobrimos quais eram os probleminhas dela de saúde, aí a família dela, do pai dela, se afastaram da gente. Hoje em dia a gente não tem contato com eles. Não, a Nicole ela recebe pensão do pai dela, porque eu tive que colocar ele na justiça, porque como a gente não tem contato, né? E eu moro com o pai do Nicolas. Quando a Nicole fez 6 meses de vida, eu conheci ele, aí desde então a gente mora junto. Geralmente, quando acontece, são os próprios meninos da escola ou de fora? Olha, normalmente vocês têm a vida emotiva de vocês no grupo que vocês convivem. Muito raramente são de fora. Normalmente vocês têm o casal formado dentro da própria escola, tá? Mas isso também é assim, você não pode generalizar, não pode ser que sempre ou que todos. Então assim, uma grande maioria das vezes acontece do casal ter tido o primeiro contato assim dentro da escola, no sentido de se conhecerem dentro da escola, manterem um relacionamento fora da escola, por conviverem em um mesmo ambiente, acabarem tendo assim, um compromisso mais sério. Então, a nossa escola tem um regimento muito sério. Então, aqui não se pode namorar, não se pode beijar, não pode ficar junto, não pode pegar na mão, né? O que deixa algumas alunas muito tristes, mas a gente acha que a escola é um lugar de aprender. Eu creio que na grande maioria dos fatos que eu conheço, né, que aconteceram aqui na escola, não são da escola, são namorados de fora da escola. As crianças falam algo sobre o pai? O quê? Você diz o quê? Dessas crianças que não moram com o pai, se eles...
Eu acho que aí se encaixa, independente da idade da mãe. Acho que os comentários das crianças que não moram com ambos os pais são os mesmos, né? A gente nota o diferencial dessas famílias, a dificuldade em entrar em acordo a opinião das duas famílias. A criança geralmente passa um tempo numa casa e outro tempo em outra, e na maioria das vezes as pessoas não entram em acordo sobre o que elas pretendem para aquela criança e como é que eles pretendem educar. Então, se o casal já não está junto, é porque a gente vê que houve um desacordo, a opinião deles não combinava em alguma coisa. E aí, na educação da criança, a gente percebe isso muito mais. Os pais participam? A grávida e o marido dela, é isso? Às vezes participam. Aqui não, um mês se passou, então toca o celular. Ela na linha chora e pede pra conversar. Ele diz: não tenho nada pra falar com você. Ela disse: é importante o que eu tenho pra te dizer. Fiz teste de gravidez, adivinha o que deu? Ela em prantos fala: tô esperando um filho teu. Cê tá louca? Não tô pronto pra isso não. Ainda sou muito jovem e nem tenho profissão. Vê se você me esquece como eu te esqueci. Tenho muito pra viver, pra zoar, pra curtir. Desliga o celular e resolve. Quando você descobriu que você estava grávida, você pensou em aborto? Não, nunca passou pela minha cabeça. Porque, primeiramente, eu pensei na minha filha. Nunca pensei. E quais são os benefícios de ser mãe? Bom, a gente cria responsabilidade, né? Maturidade, isso é um fato. O que você deixou para trás por conta da gravidez? Eu acho que foi os estudos, né? E futuramente um serviço que eu perdi. Meus estudos, serviço não, porque eu nunca trabalhei. Ai, gente, muita coisa. Se a gente for parar pra pensar, né? Que se a gente não tivesse filho, tanto de coisa que hoje em dia a gente podia ter, né? E a gente parou a nossa vida para os nossos filhos. Em relação aos estudos, você parou ou continuou? Eu parei porque eles não me deram carta de licença. E você? Eu parei. Vocês têm vontade de voltar? Eu tenho. Só que como eu pedi a carta, era obrigatório, é lei. E ele não quis me dar, o diretor da escola. Aí eu falei que eu não vou mais. Mas o professor me viu no hospital quando eu tava saindo, que é a obrigação deles me dar a vaga. E na escola, você sofria alguma coisa das meninas que te viam grávida? Não. Tratava com indiferença? Todo mundo me tratava bem. Ao contrário, todo mundo tinha medo de ficar com terçol. Tudo queria me dar, mesmo que eu não queria. Terminou os estudos? Não. Terminou e parou em que série? No segundo. Pensa em voltar a estudar? Sim. Sente falta? Bastante, né? Você deixar tudo pra trás. Mas pra ter uma responsabilidade, né? Estudava no Iguatemi. E qual foi a relação do pessoal da escola, dos alunos? Então, a maioria das meninas mesmo assim se afastou, né? Até a amizade assim que eu tinha com a minha prima desde quando a gente nasceu, uma na casa da outra. A gente ia pra escola, era da mesma sala, a gente até parou de se falar depois que eu fiquei grávida. Muita gente se afastou. Vai fazer 6 anos, a maioria do pessoal se afastou. A direção da escola, os professores? Ixi, a Suzy naquela escola me esculachou. Falou que era cedo pra mim ser mãe, que onde já se viu uma menina da minha idade ter filho, que eu tava estragando a minha vida. Falou um monte de coisa absurda, né? Como sempre. Aí eu não deixei quieto. Falei pra ela que quem ia cuidar dos meus filhos ia ser eu, nem ia ser ela, que ela não tinha que se intrometer. Aí continuei indo pra escola. Depois que eu tive a Nicole, eu tive que parar, né? Por causa dos probleminhas dela de saúde. Se formou? Não, parei no segundo. Pretende voltar e terminar? Pretendo. As garotas podem continuar estudando durante e depois da gravidez? Elas não podem, elas devem, né? É uma coisa que não dá para abrir mão. Uma coisa não abre mão da outra. Né? Quando você engravida, principalmente sem preparo, sem planejamento e sem estrutura na maioria das vezes, é uma razão a mais para que o aluno não deixe de frequentar a escola e fazer isso de uma forma bem bacana. Olha, na verdade, elas devem continuar estudando durante a gravidez, elas têm o direito da licença maternidade após o nascimento e, vencida essa licença, elas devem retornar. Como é a sua relação com a sua filha? Acho que é a melhor coisa, você ser mãe, você saber que ela é sua e você pode cuidar. Como é a relação
de vocês com o bebê? Boa. E É uma você? maravilha. Quais são os deveres da escola em relação às garotas? Na verdade, a escola ela tem a responsabilidade de orientar a aluna no sentido de incentivá-la a não desistir de estudar, porque ela tem os direitos dela, né? Quanto às aulas, ela tem o direito à licença mediante o atestado e a constatação do fato. E aí, com essa licença, ela vai ter a possibilidade de estar dando um pouquinho mais de atenção para a criança e estar se preparando para retornar, né? Então, assim, a escola ela vai dar algumas assistências técnicas, tá? No que diz respeito ao direito que está garantido em lei para a aluna, para que ela não desista, que ela dê continuidade aos estudos. Bom, com relação ao período em que elas frequentam antes da licença maternidade, não existe nada específico. Ela vai frequentar a escola, é claro que numa necessidade de ela estar passando mal ou precisar de um primeiro socorro, a escola vai dar, mas o que a escola de verdade tem uma série de responsabilidades é quando ela entra em licença maternidade, em que a escola precisa dar condições para que ela continue a série, conclua aquela série, se for ao final do ano, e se for no início, que ela possa ir fazendo as atividades, os trabalhos e não perdendo o conteúdo para, no seu retorno, após a licença, ela esteja pronta para continuar com a turma no nível em que a turma está. Você se arrependeu de ter sido mãe tão nova? Não. Você faria tudo de novo? Sim, não me arrependo de nada. Vocês fariam tudo de novo? Não. Ah, eu tentaria. Comigo não. A escola dá o apoio necessário? Eu acredito que o apoio maior é da família, tá? Porque assim, a estrutura que ela precisa maior vai ter que estar em casa. A escola, é aquilo que eu disse, ela vai dar o apoio em relação, assim, em fornecer condições de que ela permaneça. Qual a diferença que você nota entre mães novas e as mais velhas? Eu acredito que a gente tem, como a gente estava conversando anteriormente, a gente tem uma diferença de comportamento, né? Digamos que a gente tem assim 2 grupos de meninas aqui que ficaram grávidas na adolescência, que tem crianças com a gente aqui no EMEI. Então tem um grupo que elas são as responsáveis por cuidar da criança, e aí a gente nota que essas meninas, na grande maioria, deixaram de estudar, que não trabalham, algumas delas até se casaram. E tem um outro grupo de meninas que quem acabou ficando responsável pela criança é a avó. E aí nesse grupo a gente nota uma grande competição entre a mãe e o neto dessa responsável pela criança. Gabriel, quando você pegou ele a primeira vez no colo, o que você sentiu? Ah, eu me senti muito próximo dele. Me apeguei demais nele. Parecia que ele fazia parte de mim. E hoje tem alguma coisa que você faz que você pensa 2 vezes por causa dele? Ah, tem um monte de coisa que eu fazia antes, agora eu já penso nele direto, nem penso 2 vezes, já penso nele direto. Já falei pra ele e já era. E você, Gabriel, quando você contou pros seus colegas que ia ser pai? Ixi, os meninos começaram a me tumultuar. Os caras já começaram, vixe, eu vou ser pai também, todo mundo tá sendo pai, eu vou entrar nessa moda. Aí eu falei, vai, besta, o bagulho não é fácil não. Você acha que filho é brinquedo? Não, é bom ter filho, não é uma má coisa, mas não é brincadeira não, é mais uma vida, né, como se fosse a sua. Pensa em ter o segundo? Não. Eu não. Ah, eu penso, se não for com você, eu vou com outro. Vai arranjar alguém que queira. Então arranja, porque comigo não vai ser. Você quer outro Gabriel? Vou fazer uma menina agora. O Eric vai parir, né? Fica mais fácil. Daí que sofreu tudo que eu sofri. Não. Ah, eu tava lá do seu lado, viu, gato? Quero não, obrigada. Por que você acha que as garotas de hoje em dia têm filhos tão cedo? Eu não acho que são as garotas de hoje em dia, não. Eu acho que isso sempre aconteceu. Se a gente pensar na antiguidade, então as mulheres se casavam muito mais cedo e tinham filhos muito mais cedo. Eu acho que hoje a gente tem uma noção maior de quando isso acontece, né? Acho que como tudo hoje em dia, porque a gente tem muito acesso à informação, internet, TV, mídia, a gente fica sabendo dos casos com mais facilidade. Ocorre com frequência esse fato entre as alunas? Olha, a gravidez na adolescência, hoje em dia, é algo mais comum,
Não que a gente entenda isso natural, tá certo? Porque assim, tudo que é precoce não faz bem. Então, quando eu cheguei em 2002, eu constatei que em 2001 nós tivemos 48 casos de adolescentes grávidas. Eu fiquei extremamente assustada, fiquei muito preocupada e entrei em 2002 como meta de reduzir esse número, né? E a gente começou a trabalhar no sentido de reduzir o número de adolescentes grávidas na escola Jardim Guatemi. Quando ocorre, o que você pensa em relação à presença dela na escola? Olha, gravidez não é doença. Me deixa muito triste porque os adolescentes têm uma vida enorme para viver antes desse momento de ser mãe, né? Então eu penso que outras prioridades precisavam acontecer antes disso. Estudar, por exemplo. Mas eu tenho dito que a adolescente grávida tem que frequentar a escola, ela tem que estar no dia a dia, participando de tudo, porque ela tem, a partir daí, uma responsabilidade ainda maior. Não só com ela agora, mas com ela e o filho. A gente, por mais que você tenha a orientação, você acaba se decepcionando, porque assim, a maioria, as meninas, tem a orientação da família, tem a orientação da mãe, sabe dos riscos que corre a partir do momento que tem uma vida sexual ativa. A gravidez ainda é um dos riscos menor, né? Porque assim, não que não seja, vamos dizer assim, um problema. Vai ser um problema porque vai mudar toda a estrutura daquela jovem, mas ainda é um agravante que a consequência em relação a uma doença sexualmente transmissível ainda é considerado, vamos dizer assim, menor. Só que a gravidez também é algo que ela vai ter pro, vamos dizer assim, decorrer de toda a vida dela. Tá? Então, assim, é complicado, porque a gente não entende o que acontece com vocês, que com tantas orientações, que com tantas informações, que com todos os meios de comunicação que vocês têm, com acesso à tecnologia que vocês têm, ainda cometem esse erro. Aqui tem orientação sexual? Os professores têm algum trabalho específico? Então, desde 2002, a gente vem trabalhando com um projeto até do governo do estado que chama-se Prevenir Também Se Ensina. É um projeto em que se discute a questão do sexo com responsabilidade, né? Então, a questão da prevenção. E, naquele momento, vários professores incorporaram isso como conteúdo da sua disciplina. Ao longo do tempo, os professores de biologia foram absorvendo isso. Então, hoje, no ensino fundamental, os professores de ciências fazem essa discussão com os alunos e no ensino médio, os professores de biologia assumem isso até porque é parte do conteúdo e do currículo. Qual a relação do posto com as escolas da região? Então, a relação é a seguinte, o adolescente tem livre escolha de chegar e marcar uma consulta com o ginecologista, independente dos pais. Antigamente não. Nossa, tem que, por ser menor de idade, por ser adolescente, você marca uma consulta, tem que ter os pais? Não, independente disso. Você adolescente pode vir, você da escola, vem e marca uma consulta com o ginecologista que a gente vai atender independente dos pais estarem ou não na sala. Não tem problema nenhum. Qual série tem mais garotas grávidas? Elas voltam a estudar? Então, que série eu não sei te dizer. A gente tem, eu poderia dizer que mais no ensino médio. O governo, ao longo do tempo, tem feito alguma coisa para evitar esses casos? Olha, eu acho que sim, não só no projeto Prevenção Também Se Ensina, mas eu não diria o governo de modo geral, eu diria que a escola vem trabalhando nisso, né? Principalmente nos projetos. Com relação aos meninos que porventura se tornaram pais, você sentiu alguma mudança deles no rendimento escolar deles, tomaram mais juízo? Eu diria que poucos assumem essa paternidade, principalmente enquanto jovens e enquanto estudantes. A maioria não se liga, né, na questão de um casamento, de uma relação, não acho que tenha que se ligar, não é isso, mas eles se sentem não responsáveis por esse bebê que está chegando. Então, eles continuam sendo moleques, continuam brincando, jogando bola, futebol de fim de semana. Se a nota tá boa, beleza. Se não tá boa, tamo alegre também.
né? Então, infelizmente, o peso ainda continua sendo para as meninas e por isso, mais uma vez, eu deixo o recado. Meninas, vamos estudar, vamos ser independentes, vamos escolher ser mães na hora, no lugar, com a pessoa certa, porque ser mãe é bom demais. Eu fui mãe aos 34 anos e não me arrependo. Sou a mãe mais feliz do mundo, tenho o filho mais lindo do mundo. Os pais das crianças são presentes aqui? Muitos poucos casos. A gente nota que quanto mais nova a mãe, é menor a participação do pai. Mesmo aquelas que são casadas, né? Raramente o pai vem à escola, mesmo nas atividades que são de final de semana, a gente nota uma participação muito maior da mãe ou dos avós, e geralmente dos avós por parte de mãe. Qual conselho a senhora deixa para as meninas que querem ou já engravidaram cedo? Olha, eu penso que querer não é poder, primeiro, né? É muito fácil a gente querer quando a gente não tem noção da responsabilidade que aquele querer nos traz. Então, muitas das vezes, vocês tomam algumas decisões, vocês fazem as coisas sem medir as consequências daquilo. E é onde a maioria acaba se prejudicando, acaba desistindo do estudo, tem que trabalhar, assim, desiste das suas realizações pessoais em prol de um amor maior que é o filho. Né? Da mesma forma que algumas acabam não tendo uma estrutura adequada e assim, acaba entrando em desespero e acontece de doar o filho, de abandonar o filho, de entregar para outra pessoa criar, para outra família. Isso acontece muito, né? Eu não tenho condições, porque às vezes a menina ela se vê perdida, né? Ela foi iludida, né? Acaba engravidando. Tem a criança, não tem o apoio da família, não tem estrutura, e aí qual o recurso que ela tem? Ou ela vai à luta e encara as dificuldades, ou ela vai tentar amenizar o problema dela, que é o quê? Entregando para que outra família crie. E que recado você deixa para as meninas? Responsabilidade. Responsabilidade, porque na medida, assim, você tem os métodos para evitar filho. Não quero que vocês fiquem em casa sem fazer nada, todo dia vá lá na igreja, não é isso que eu estou falando, tá? Você tem responsabilidade sobre o seu corpo, sobre sua... Não sei nem se vocês vão entender o que eu vou falar. Você tem uma responsabilidade civil, o professor depois explica para vocês o que é isso, né? Mas se por acaso você engravidou, você tem que cuidar do seu corpo e do futuro neném. O que eu não quero é que assim, acabar chegando para mim aqui. Olha, eu não queria engravidar, engravidei, não sei nem quem é o meu pai, que às vezes acontece muitas vezes. Semana passada veio uma grávida que falou assim, olha, eu não sei quem é meu pai, que é o pai da criança. Aí não dá, né? Entendeu? Ela não faz exame nenhum, né? Eu quero uma responsabilidade tanto para você, quanto do filho que está carregando na sua barriga. Responsabilidade. Qual conselho a senhora deixa para as meninas que querem ou já engravidaram cedo? Eu acho que querer engravidar cedo ninguém quer, né? Na verdade, as meninas querem brincar, depois quando ficam né, mais adolescentes, elas querem aproveitar a vida, né? Eu diria que vamos beijar muito, mas vamos, né, escolher a hora certa, a pessoa certa, o jeito certo, o lugar certo, para fazer aquela coisa que é uma delícia, mas que precisa ser feito com responsabilidade. Recomendaria para as garotas que tem a sua idade ser mãe tão nova? Bom, assim, acho que primeiramente você tem que ter... Você sabe que tem responsabilidade? Tem como você ter condições de criar um filho? Sim. Agora, se você fazer um filho só pra deixar na mão de qualquer pessoa, não. Porque a criança não tem culpa do erro da mãe. Do erro da mãe. Não. Gabriel? Eu não recomendaria não também. Você é louco, é uma dor insuportável. Parece que você sente na hora também. Eu sofro demais, não recomendo. Não, muito novas, tem que pensar muito. Depois que a gente, como é que eu vou dizer, a gente ter um objetivo, a gente ter algo na vida, né? Aí sim, mas caso contrário, não. Realidade, quer ligar pra ela e contar sua decisão, que vai estar do seu lado sem falhar na missão. Ajudar a criar, proteger, educar, que sempre vai estar lá porque seu filho precisa. Mas de repente, celular toca novamente,
recebe uma notícia triste e comovente. Ele não contém lágrimas e fica sem abrigo. Diz que a vida não é justa, reclama pro seu amigo, que disse lamentar o que acaba de acontecer. Aquela que abandonou, ele nunca mais vai ver. Lamentável que aconteceu com a tua mina, morreu fazendo aborto na clínica clandestina. Ela só queria seu apoio, sua atenção, se entregou a você de alma e... Gente, então tá, não tenha filho.